Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Spendcast. Hoje vou bater uma conversa para lá de especial com um baita convidado. A gente vai falar sobre varejo, expansão de negócios, liderança, a questão dos comportamentos dentro de uma área comercial, por exemplo. E tudo isso você vai conferir logo mais depois da nossa vinheta. Roda a vinheta. Estamos de volta, então, hoje aqui para trocar uma ideia com o Miro Menezes, diretor comercial do Grupo Avatim, um cara que, né, tem uma trajetória bem longa dentro da Avatim, já está há pelo menos 15 anos, é isso? Quase 15 anos. Quase 15 anos. E a gente vai trocar uma ideia aqui hoje, sem muito delongas, tá, pessoal? Sobre liderança, sobre a parte de expansão de franquias, a parte comercial e como que tudo isso flui dentro de um mercado cada vez mais em crescente e com várias unidades sendo abertas a todo tempo, mas não a todo custo. Já já vocês vão entender por quê. Miro, seja muito bem-vindo. Renato, muito obrigado. Obrigado também à equipe da Expand pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui falando sobre a Avatim, falar sobre, como você disse, sobre expansão, sobre cosmético, sim, sobre franquia. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui para a gente poder dialogar um pouquinho sobre isso. Pô, legal. Fico muito feliz que você aceitou o convite. Sei que a agenda é apertada, mas cá estamos nós. Vocês não sabem, mas é uma sexta-feira à tarde para a gente trocar uma ideia aí, entender um pouquinho do contexto da Avatim e da sua atuação, né, enquanto líder comercial dentro dessa trajetória aí de muito sucesso. Então vamos começar pelo começo, né? Exato. Conta pra gente um pouquinho, né, de como surgiu a Avatim, um pouco do propósito, o conceito por trás. Como que foi essa história? Renato, assim, eu costumo dizer que a Avatim representa o DNA do empreendedor. A história da Avatim é uma história curiosa, porque começa de uma insatisfação pessoal da sócia fundadora Mônica Burgos, que advogada, formada, atuante, casada, com 3 filhos, mas insatisfeita com a vida, não tinha brilho nos olhos, não gostava do que fazia. Então ela decide, vem a primeira ruptura, largar tudo, só não larga os filhos, vai estudar moda no Rio de Janeiro. Chega no Rio de Janeiro, ela se encanta com esse mundo que era realmente algo que ela gostava muito, né? E aí ela tem contato com uma disciplina chamada os 5 sentidos. E aí, no primeiro momento, você se pergunta o que é que tem a ver moda, franquia, Avatim com isso, né? Naquela época, e é importante a gente fazer um paralelo com o Brasil do final da década de 90, sim, onde o eixo econômico do Brasil girava em torno de Rio e São Paulo. São Paulo representando uma economia muito pujante, muito forte, e o Rio, o audiovisual e o turismo, né? Sim. E aí ela decide... Ela, na verdade, tem uma disciplina chamada 5 sentidos, onde, como os 5 sentidos, atraía e retia clientes. E aí você pode ter o tato, o paladar, só que o que ela mais se aproximou foi o olfato. E o olfato nascia numa vertente, naquela época, como realmente um diferencial competitivo para as lojas, para atrair e reter clientes por meio da memória olfativa. E aí esse é o primeiro gatilho, quando a gente fala da construção da Avatim. Então ela termina esse curso e decide voltar para a Bahia para fazer moda. O que é também algo bastante disruptivo, né? Porque não acontecia isso. Só que aí ela começou a fazer consultorias de moda e percebeu que ela vendia mais aroma do que consultoria. E ali ela percebeu que ela tinha uma oportunidade interessante nas mãos, mas ela só tinha realmente o talento da venda, né? E aí entra o segundo personagem dessa história, que é o César Fávero, que já tinha uma atuação como bancário, mas fazia alguns bicos como fotógrafo, design, gostava dessa área de marketing, e virou para ela e falou: Mônica, que tal você fazer, colocar seu rótulo no produto, desenvolver seu próprio produto? E a Avatim surge dessa união dessas duas cabeças, né? Ele como a pessoa do racional e ela como a pessoa do emocional. E esse casamento iniciou-se em 2002 e está até hoje, né? Eu digo que a Avatim começou com a venda direta, foi o primeiro caminho, né, o percurso que ela seguiu no Brasil para capilarização, que é um mercado interessante para quem está começando, porque você abre mercado a custo zero, mas à medida que o negócio foi desenvolvendo, aí é importante também falar sobre economia. Sim. Há 20 anos atrás, quando a gente começou, já existia projeções de que o Brasil se tornaria um dos maiores mercados consumidores de cosméticos do mundo. E até então a Avatim só tinha um tipo de produto que era cuidados para casa, que era os perfumes para interiores, que eram pouquíssimos explorados naquela época. Então os clientes, eu digo que além da própria economia do Brasil te indicar que existia uma saída, né,
de crescimento, o próprio mercado, nossos próprios consumidores começaram a reconhecer no produto um valor agregado e começar a cobrar por produtos diferenciados. E aí veio a pergunta, por que vocês não fazem um sabonete com isso? E até então a Vatim não tinha. Então foi nesse processo assim, de busca do consumidor e de um mercado pungente que existia na época, foi que ela começou a desenvolver e ampliar o portfólio. E aí desse momento até então era, né, o processo de venda direta, virou-se franquias num processo muito rápido. O próprio revendedor querendo um plano de carreira e o próprio mercado pedindo, cadê a loja física de vocês? E cadê a loja? Quando vocês vão abrir a loja? E aí a gente veio com essa ideia de abrir a loja, né? Mas não foi um momento tão rápido, né? Mas assim, muita gente me pergunta o que significa Vatim, né? Então a Vatim significa, em Tupi-Guarani, cheiro da terra, né? E a inspiração para desenvolvimento dos produtos vem da biodiversidade brasileira. Então, a gente trabalha com a ideia, né, de levantar a bandeira do Brasil, de ser uma marca afetiva que trabalha com cosmético, com perfumaria, voltado para o autocuidado e para o bem-estar. Então, essa é hoje, né, o nosso principal percussor, né, nossa principal bandeira que a gente defende do autocuidado, do bem-estar e da saúde e da beleza. Muito legal, tem muita identidade por trás, né? É uma marca com personalidade. A gente estava conversando um pouco antes nos bastidores ali, né? Sobre a força. Você vê na fala do Miro mesmo, a paixão que ele traz no discurso e essa questão muito abrasileirada, né? Ela tá como parte da identidade da marca hoje muito presente e pujante, como ele bem trouxe. Traz um pouquinho dos números da Vatim pra gente, né? Como que vocês estão em termos de rede, em termos de expansão, como que tá a capilaridade de vocês em regiões do Brasil? Tem projeto para estar fora? Legal. Eu sempre gosto de e isso é um bate-papo aqui, mas sempre que eu estou de frente com algum investidor, eu gosto de contar essa história, porque as pessoas, às vezes, é interessante a gente valorizar o sonho, a transformação do sonho em realidade, né? Então, eu digo que a Vatim começou desse processo do consumidor buscar o espaço físico, né? Mas da gente até entrar no varejo, foi um processo que demorou mais ou menos uns 2 anos desde a decisão, porque havia muita insegurança se daria certo ou não. E qual foi a solução? Primeira coisa, a gente só fazia venda por catálogo, que era a venda direta. Que, como eu disse anteriormente, é uma venda muito fácil de ser feita, porque fácil no sentido de negócio, porque é um custo muito barato você ter revendedores, né? E você abre mercado a custo zero. Então, esse era um ponto interessante. Só que entrar no varejo era algo que a gente já enxergava como um grande desafio. E como a gente vai aprender, né? Desaprender para aprender. Essa frase eu ouvi certa vez e ficou na minha cabeça até hoje. Desaprender para aprender. Então a gente foi aí. Primeira coisa, a venda do revendedor é uma venda consultiva relacional. Esse é o primeiro ponto. Então a gente queria testar qual seria a percepção do nosso consumidor com o produto na prateleira. Só que antes da gente ter loja, a gente investiu em lojas multimarcas. Lojas famosas que existiam na cidade, a gente foi para feiras, participou de uma feira famosa em São Paulo, cadastrou alguns clientes e ali a gente já percebeu, né, que tinha um potencial muito grande porque em um determinado momento a representatividade dentro do faturamento dessas lojas começaram a crescer. E a gente, aí tem uma coisa muito interessante, né? Tem algo aí é bom, né? Mas a gente não tinha expertise em franquia nem em varejo. Então, antes de mais nada, a gente foi para a BF, né, Associação Brasileira de Franquias, fomos tomar alguns cursos, fomos nos informar mais, né, até para poder passar segurança, né, nesse mercado. E aí as pessoas sempre perguntam, Miro, e de onde surgiu a loja? Como surgiu a loja? A gente queria que nossa loja fosse exatamente a representação de um refúgio, né? Que hoje quem vai nas nossas lojas olha e sabe que é um ambiente muito bem cuidado, muito pensado estrategicamente para as pessoas estarem envolvidas naquela atmosfera. Então esse foi o primeiro passo. De onde veio? A nossa inspiração veio das farmácias boutiques francesas da década de 20, que misturava aquele estilo clássico com a serralheria, com o ladrilho hidráulico, com a pia para experimentação. Então essa foi a nossa fonte de inspiração. Claro que adaptada à realidade brasileira, porque isso faz parte do nosso processo. Né? E ali em 2009 a gente começou esse processo de
de abrir a primeira loja, foi a primeira loja própria em Salvador. Então, porque como é que eu ia vender para o Renato uma loja se eu não sabia quais eram as dores que o Renato ia passar? Então, a gente precisava testar algumas ferramentas, tecnologias, marketing, fragrâncias, né? E assim começou. Em 2010, oficialmente, a gente começa o processo de franchise no Brasil. Só que a gente só fez isso com os nossos revendedores que já eram atuantes da marca desde quando a Vatim não era a Vatim. Então, a gente chamou aquelas pessoas que já nos cobravam e falou, olha, a gente vai entrar aqui com loja. No começo foi um processo muito intuitivo na relação da confiança. E aí a gente foi expandindo, né? Até que a gente foi abrindo lojas. Em 2010 a gente já contava com 10 franquias. Em 2014, finalzinho de 2014, eu gosto de falar esses marcos temporais, porque eu acho que todo empreendedor passa por isso, que a gente passa por crise e a gente passou por uma crise, não foi diferente. Né? A gente passou por uma crise que culminou no impeachment da Dilma, a gente teve a bolha imobiliária americana que reverberou na especulação do dólar, retração de investimentos no país, e ali a gente sentado, um final de dia, se lamentando um pouco dos resultados do ano de 2014, a gente se questiona, cara, meio essa crise tem gente nos buscando para abrir lojas no interior. É importante relatar que a gente só tinha um modelo de loja que era para capitais. Era um modelo de loja cara. E ali a gente se pergunta, por que não investir em um modelo de loja mais barata, voltada para o interior? O Brasil vivendo uma crise, mas ao mesmo tempo a gente via um investimento em logística no interior do país, o país ficava mais regionalizado, marcas fazendo esse caminho inverso, por isso que no começo eu disse que o eixo era Rio-São Paulo, mas depois o Brasil se regionalizou, aquela mão de obra muito qualificada, perdendo emprego e querendo investir nos seus interiores, e a gente estava ali com uma loja que era um modelo de rua, que a gente entregava a mesma proposta sensorial, a mesma rentabilidade, só com um custo menor. E aí, em 2015, a gente cria esse modelo Slim e a gente dobra o tamanho da empresa naquele ano, com essas lojas, e aí a gente evolui para o ano de 2018. Em 2018, a gente percebeu que a loja tinha envelhecido, a marca estava envelhecida e precisava passar por um retrofit. E esse olhar atento é extremamente importante. O empreendedor precisa entender que a loja, a sua marca, precisa se comunicar com novas gerações. E a gente entendeu que a gente tinha ali uma necessidade de se comunicar melhor com as gerações que estavam chegando. Coisa que com as marcas ficam pelo caminho. Elas não sabem envelhecer. Então a gente trouxe alguns novos elementos, a gente clareou a loja, melhorou a comunicação interna, mudou a fachada, justamente para a gente entrar nesse novo momento. E ali em 2018, a gente inaugura o rebrand da marca. A gente abre uma loja na Oscar Freire, a gente abre um escritório comercial em São Paulo justamente para emergir e entrar pela porta da frente, né? Num dos maiores mercados brasileiros, que é a cidade de São Paulo. E ali em 2018 a gente começa esse novo momento da marca, trazendo novos investidores, porque até então a gente crescia muito, mas crescia com quem já era parceiro, e a gente trazia esse novo investidor para a marca. Em 2020, a gente entra na pandemia, né, que foi algo que hoje a gente olha para trás e a gente se pergunta, né, como, parece que foi um surto coletivo, mas na verdade aquilo, né, eu acho que aquilo, eu escutei isso do sócio da marca, né, que ele vira para mim e fala assim, Miro, a crise é importante, a crise é um elemento depurador, ela separa o que é bom do que é ruim. E foi esse gancho que a gente parou para pensar, vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é relacionamento. Então, a gente foi vender álcool em gel para farmácia, instruir um novo canal de venda que foi hipermercados, vendemos sabonetes líquidos, fizemos muito pela comunidade também. E ali, na nossa surpresa, foi a hora também de segurar na mão do franqueado e dizer assim, cara, a gente tá junto e a gente vai passar por esse desconhecido junto. Foi a hora de chamar shoppings para renegociar, imobiliários para renegociar, dizer para o franqueado, olha, não pague, mas não gaste. Uma forma de administrar o fluxo de caixa dele. E aí a gente passa em 2020 nessa pandemia com uma evolução. Se eu digo que em 2015 a resposta da crise foi logística, em 2020 a resposta foi tecnologia da informação. Porque ao mesmo tempo foi quando a marca deu um boom, por incrível que pareça, todo mundo dentro de casa, todo mundo olhando para dentro de si, todo mundo preocupado com o autocuidado, as pessoas pensando em si, e a gente tinha aquele produto nas mãos, aquele autocuidado. Então a Vatim entrava na casa, na rotina, e passou a entrar no coração das pessoas a partir disso. Então eu tive, além disso, de consumidores, que aí foi o momento das lives, as famosas lives de pessoas comuns, dizendo, cara, eu estou usando isso aqui para eu relaxar, que era uma essência da Vatim, e isso foi viralizando. E aí a gente foi abrindo lojas, né? E a gente chega hoje, em 2025,
com 318 lojas, encerra o ano com 350, sendo que dessas 350, 4 lojas estão no exterior, em Lisboa. A gente iniciou o processo de internacionalização da marca há 3 anos atrás. Então, isso é um momento que a gente celebra muito, as conquistas, né? Muito legal. A gente nota que vocês passaram por várias fases, né? E para conseguir evoluir a partir de momentos que, em tese, né? Na verdade, não em tese, né? Momentos difíceis mesmo, de mercado, né? Vários momentos de superação. Vocês tiveram que estar muito perto, né? Eu senti ali, pelo que você trouxe, de que vocês mudaram o layout das lojas, tiveram que aprender a ser uma marca que já tem um certo tempo de mercado e não ficar velha ainda assim. Só se consegue fazer isso, imagino eu, ouvindo pessoas, ouvindo os clientes, ouvindo os franqueados. Queria que você trouxesse um pouquinho, a gente conversou um pouco sobre isso antes também, sobre como que vocês lidam, né, com essa escutativa, com a questão da proximidade junto ao franqueado, de tá atento a ouvir, de estar atento a perceber que do outro lado existem pessoas que deram a vocês um voto de confiança, né, investindo e fazendo parte de um conglomerado, né, de negócio mesmo. Então, como que é essa questão do humano, da proximidade com os envolvidos no negócio? Eu costumo dizer sempre para o time, para as pessoas que estão, até para novos investidores que chegam, que expansão não é quantidade de lojas, é qualidade de operação e pessoas. Então isso é um dos maiores aprendizados que a gente tem. Né? Não adianta nada você estar abrindo loja sem se preocupar realmente com a estrutura e com o suporte delas. Uhum. Né? E principalmente, quando eu falo de suporte, eu falo de pessoas e de escuta. Muitas das melhorias que a gente promoveu dentro da Vatim veio desse processo de escuta ativa. Não só do consumidor final, que compra de fato o nosso produto, como também desse parceiro, desse franqueado. Né? Uhum. Então, esse é um primeiro aprendizado que eu digo. Né? A expansão se faz com qualidade, né? Qualidade de operação e pessoas. E o segundo aprendizado assim, que eu destaco e que eu digo assim, sempre quando é muito natural as pessoas estarem querendo franquear, um processo de eu quero franquear minha marca, eu sempre falo isso. Você não vai para lugar nenhum sem ter as pessoas certas do lado. E ter as pessoas certas que acreditam, que estão comprometidas. Uhum. O famoso veste a camisa, mas que isso não é só uma frase de efeito. Sim. Isso precisa ser vivido dentro da organização. Né? A cultura da Vatim foi algo que a gente conseguiu implementar. Que as pessoas estejam... E não só, eu não digo nem só franqueado, eu digo isso o time de vendas, que é outro... revendedores. As pessoas precisam estar ligadas a nós por um propósito. Né? Quem chega a nós precisa ter um propósito. Seja, eu quero empreender, empreenda com propósito. Eu quero crescer, cresça com propósito. Que eu acho que é o que mais a gente dialoga e conversa. Mas o papel da escuta dentro da Vatim sempre foi e é muito importante. Né? É muito comum a gente ter um portfólio muito variado de produto e daqui a pouco a gente vai falar sobre questões culturais. E a gente decidir que aquele produto não nos representa mais. E aí a gente, vamos suspender, vamos parar de fabricar. E quantas vezes isso aconteceu do franqueado gritar lá na ponta e não, vamos parar e vamos ver esse cara, porque na verdade quem está todos os dias lá vestindo a camisa, quem é o guardião da nossa cultura é esse cara que está lá na ponta. Então vamos parar e vamos ouvir. Uhum. Então a gente promove algumas iniciativas, nós temos um comitê de franqueados, né, onde a gente se reúne com certa frequência para escutar quais são as dores de estar ali na operação. Então, é importante estar aberto para ter as conversas difíceis, às vezes, né? O que eu sinto em algumas empresas é que, às vezes, eles não estão necessariamente abertos. Eu ia até te perguntar sobre ferramenta, né? O que é ter a escutativa de fato, né? Quais são os meios, quais são as formas que vocês promovem dentro da Vatim para conseguir ouvir o cliente, para conseguir estar perto do franqueado? Como que é isso, né, no dia a dia de vocês? Ótima pergunta, Renato. Bom, a gente tem alguns diversos canais de comunicação com esse franqueado. Né? A gente tem os chamados, né, os famosos chamados, que ele entra lá e coloca, mas a gente tem grupos regionais de mensagens instantâneas. A gente tem convenções de franqueados, encontros regionais,
supervisores de campo que estão ali o tempo inteiro. Então, essa essência da proximidade nunca pode se perder. Então, esses canais são os mais importantes, de você olhar o franqueado, né, como realmente uma peça importante dentro do teu negócio, e sentar com ele na hora que o problema aparece, né, celebrar as conquistas na hora que deve, dar o puxão de orelha na hora que deve, né, que é questão de padronização também, a gente fala um pouco sobre isso, mas são esses ciclos que a gente promove, né, esses rituais, que eu digo que tem que ser um ritual mesmo, você tem que primeiro gostar do que você faz, ter escutativa, e a escuta não é só da nossa parte, o franqueado também precisa ter, né, e aí é um pouco do como você seleciona um perfil. Ele precisa ter uma escutativa, ele precisa também saber ouvir, ele precisa também estar aberto ao diálogo, né? Mas eu diria que promover eventos, encontros para discutir problema, ter os comitês de franqueados com os representantes, né? Para você se antecipar, ser proativo aos problemas, faz grande diferença. E com relação ao consumidor, esse é a nossa fonte de inspiração. E hoje, graças a Deus, a gente tem aí várias ferramentas como redes sociais, né, que a gente tem a facilidade de recorrer, né, do consumidor ir lá recorrer e gritar quando deve, dar sugestão. Então, esses são alguns na própria loja, que é uma ferramenta, né, uma fonte de insight muito interessante para nós. Perfeito. Foi legal que você trouxe a questão. Eu perguntei sobre canais, né, de promover essa troca, essa proximidade. E aí você trouxe um ponto que é o franqueado tá aberto também, né? Então, entrando um pouquinho em cultura, valores aqui agora, falando também do processo de escolha de um franqueado, esse perfil do franqueado tem que estar muito adequado aos valores da organização como um todo. Isso é o mais importante. Isso promove um ambiente onde você possa ouvi-los, mas que eles também possam ouvi-los, né? Sim. Considerando que vocês têm todo um know-how, uma rede já estruturada, enfim. Então, conta pra gente um pouquinho sobre como que é esse processo, quais são os critérios, o que é avaliado para que, de fato, vocês tragam um franqueado para a conversa de decisão se entra para a rede ou se não entra. Assim, essa pergunta é extremamente importante, porque só reforça, porque eu digo, não adianta você ter só frases de efeito, né? Palavra solta sem atitude não é nada, né? Então, quando eu falo que expansão não é quantidade, é qualidade da operação, eu me refiro a isso, né? A gente poderia ter um tamanho de rede muito maior, mas a gente optou por um caminho mais sustentável. Então, primeira coisa que você já disse, ter valores similares. Né, tá alinhados, nem similares, alinhados. A gente precisa ter valores alinhados. E isso a gente entende numa conversa, num diálogo, né, com o franqueado, no primeiro contato. As pessoas me perguntam, Miro, qual é o critério que você utiliza para aprovar um franqueado? Tem alguns critérios. Primeiro é alinhamento de valores. E isso serve não só para franqueado, para funcionar, porque é aquela coisa, não existe candidato bom ou candidato ruim, existe candidato ideal para a vaga. Né? Então isso serve para tudo, inclusive para ser um franqueado da marca, ou eu espero que de muitas franqueadoras que existem. Né? Segundo é a capacidade de execução. E quando eu falo capacidade de execução, Renato, eu não estou aqui me referindo à experiência prévia dentro do varejo, mas é esse cara entender que ele tem que ter comprometimento, tem que ter responsabilidade, ele tem que entender que a franquia, apesar de uma parceria, tem umas regras a ser seguidas, então ele tem que ter o diálogo aberto, a discussão, né? Esses seriam dois pontos importantes. E o terceiro, e o mais importante, que eu sempre brinco, é tudo lindo, maravilhoso, mas no final do dia, o dinheiro tem que entrar, não adianta romantizar negócio. Tem que ser lucrativo, a conta tem que fechar. É lindo, maravilhoso, mas se não tiver retorno financeiro, tem que se pensar. Então, a gente tem também um cuidado muito grande onde a gente vai colocar nossas operações, onde a gente vai colocar nossas lojas. Então, tem que ter viabilidade econômica, tem que ter tem que estar dentro da média padrão, né, dos indicadores que a gente utiliza como referência dentro da marca. Então, eu já tive casos de encontrar investidores no caminho, no meio do caminho, ao longo desses quase 15 anos, de brigarem comigo porque eu não aprovei determinado ponto. E eu disse, cara, eu estou fazendo por você e por mim. Porque se você não vende, eu também vou ter um problema. E eu tenho que ter responsabilidade com o seu dinheiro e responsabilidade com a marca que eu carrego. Sem dúvida. Então, é uma troca. Né? Então, eu diria que seriam esses 3 pontos aí. Né? Alinhamento de valores, capacidade de execução e viabilidade
econômica financeira da loja que a gente está abrindo. Legal. Você trouxe um ponto importante. Grande parte do público que nos acompanha, né, nas redes sociais, de modo geral, é o público do RH. Quando a gente fala de RH, a gente está falando de pessoas, está falando de processo seletivo. E a minha pergunta agora da escolha do franqueado, né, ela também tem um pouco desse teor. Você trouxe um ponto chamado capacidade de execução. Como que você identifica não só a capacidade de execução, mas o que a gente pode trazer até para o público que nos acompanha aqui, ferramental ou de práticas mesmo, né, suas lá dentro, de critérios, mas não só o critério, mas como conseguir extrair essa informação. Porque, poxa, como é que eu vou saber se não é só uma frase de efeito, né, como a gente falou aqui anteriormente? O que vocês avaliam de fato? Como que é essa análise para que você, de fato, ela é só a percepção, que eu acho que tem um ponto disso, que eu acho que conforme o tempo vai passando, né, a carreira, a gente vai ficar no meio casca grossa ali, a gente já tem um cheiro do que vai dar certo e o que não vai. Mas além, né, para além disso, o que mais que vocês usam como base para conseguir ter esse dado mais efetivo de que vai ou não vai? É ótima a sua pergunta também, né? Aliás, muito boas. Eu também já ouvi uma frase que fala assim: o mais óbvio que vai acontecer no planejamento é que você vai errar, ou para mais ou para menos, né? Mas você tem que aprender com os erros. Então, a primeira coisa é ter um plano, né, de melhorias. Uhum. O plano de melhorias é com aquele modelo que não deu certo. Então, esse é o primeiro caminho. Aprende, se me permite, você aprende muito mais com o que não deu certo do que com o que deu, né? Exatamente. Você tem alguns padrões a ser seguidos, né? Mas especificamente no caso do franqueado, ele responde um questionário. Começa com a avaliação, começa com um questionário. Uhum. Né? Então, ali a gente tem algumas perguntas que a gente já dá para fazer uma análise de perfil. Né? E essas perguntas a gente utiliza às vezes utiliza algumas metodologias, né, famosas que tem no RH, por exemplo, a gente já usou, agora é o QATI, a gente já usou bastante ele, né? Para nos auxiliar, nos apoiar na decisão de um perfil de franqueado quando existe alguma dúvida. Uhum. Porque são alguns fatores, lógico, tem fatores quantitativos, qualitativos, não é só investimento, não é só ter dinheiro em conta, mas também ele tem um perfil. Por exemplo, se ele tem disponibilidade para o negócio, esse é um fator importante, porque eu sempre digo assim, o perfil vem da disponibilidade. Então, se o franqueado ele não tem disponibilidade, não vai ter tempo, eu prefiro não investir com ele, porque primeiro, eu já aprendi que esse cara que não está disponível não vai dar o resultado que eu espero. Então, certo. Esse é um ponto. Ele precisa ter, de certa forma, um protagonismo, porque ele vai assumir a liderança local, de um mercado local. Então, eu não vejo hoje o franqueado como investidor. Eu falo a Vatim. Não vê o franqueado como investidor. A gente vê o franqueado como um guardião da cultura, um guardião da marca, na sua região, na sua localidade onde está inserida. Né? Então, ele precisa ter um certo protagonismo. Uhum. Né? E paixão. Paixão é um dos nossos valores. Então, ele precisa realmente... E como é que você avalia a paixão? Né? E a gente sabe, por exemplo, ali no questionário, se ele está abrindo uma loja, se é porque ele quer empreender de fato, com um propósito, ou se ele só está querendo realmente o dinheiro, porque aí dinheiro por dinheiro qualquer marca vai dar isso para ele. Sim. Então a gente tem alguns métodos, né? Primeiro começa com questionário, com análise de perfil, e aí durante a entrevista, é claro, a entrevista não é uma entrevista formal, né? A intenção não é essa. Durante a própria conversa, a gente consegue captar alguns comportamentos, extrair comportamento. Eu sempre brinco com meu time de vendas que a venda precisa fluir muito naturalmente no dia a dia. E ele não eu dei esses treinamentos de venda onde o vendedor é treinado a induzir, né? A induzir. Renato, eu acho que você gosta de um cheiro mais adocicado, porque você tem um cabelo assim diferente. E, na verdade, eu sempre falo, vocês como vendedores funcionam como uma espécie de psicólogo. O psicólogo só vai te dar um diagnóstico se ele perguntar. Sem dúvida. Então, a gente precisa questionar, a gente precisa perguntar, ter as perguntas certas, ter um roteiro muito pragmático para conseguir extrair os melhores resultados. Então, começa a partir disso. Perfeito. Já falou de um ponto que depois eu vou trazer à tona de novo. 2 líderes comerciais conversando aqui, não tem como a gente não falar um pouco de venda, né? Mas antes de ir para esse outro ponto, eu queria falar sobre o que tem uma conexão com o comercial, porque
toda vez que a gente fala de departamento comercial, seja na loja lá na ponta, né, na venda para o cliente final, ou seja, na expansão através da venda da franquia, o ambiente comercial ele costuma ser um ambiente de cobrança, de meta, de pressão e de muita ambição também. Sim. E aí, você trouxe um ponto que ele migra um pouco contra essa agressividade comercial que é expansão sustentável. Como é expandir sustentavelmente, né? Como que é não fazer a expansão a todo custo? O que é isso para vocês? Vamos lá, tentar traduzir. Por mais difícil que seja, a gente hoje vive uma sociedade que vai nos cobrar. Uhum. Isso eu digo assim, toda empresa tem um papel social, isso não é mentira. Não adianta você, é bonitinho no papel, não. Ela vai nos cobrar, né? Eu digo que a Vatim, por exemplo, eu vou te dar uma situação muito, muito real que acontece, fatídica que acontece. Eu quero abrir muito num shopping de grande relevância dentro de São Paulo, porque minha marca vai ser vista. Eu tenho um Renato lá que é investidor e tem dinheiro. Uhum. Precisa ter dinheiro, foi aprovado, tem um perfil empreendedor, legal, tal. Mas eu já sei que os custos de locação, condomínio, aluguel, fundo de promoção, excedem a minha taxa de referência. E eu sei que aquilo representa um risco muito alto para ele. Eu não posso fechar os olhos e dizer, não, você vai dar certo. Não, eu já sei que não vai dar, porque eu trabalho com estatística também. Número tem alma. Número não mente. Uhum. Né? Então eu faço meu planejamento estratégico, eu faço meu business plan, né? Então eu sei hoje, por exemplo, a gente fala de indicadores, mas eu sei quanto representa custo de locação dentro do faturamento, o que é saudável, o que não é saudável. Eu sei quantos itens eu tenho que vender por dia. Eu sei quanto representa impostos dentro do meu plano de equilíbrio ali da loja, da minha despesa. Então tudo isso eu sei. Então eu enxergar um precipício e jogar o franqueado ali é tirar a conta. Para bater a meta? Não faz sentido. Então, né? a gente realmente repensa. Então, a gente não abre? Não quer dizer isso. Por isso entra aí o papel das lojas próprias, do investimento da marca, que a gente faz nesses shoppings, que tem um custo, que você paga uma luva, né? Uma sessão de direito de uso, que a gente chama um CDU, e você paga para entrar, que só com a luva que você paga, você abriria 2 lojas. Então, assim, às vezes, eu tenho um franqueado que tem uma coragem muito grande e eu dou uma segurada. Então, a expansão orgânica vem disso, vem do cuidado, né, da sustentável, né, a expansão sustentável vem disso, vindo desse cuidado, desse olhar para número. Falei assim, cara, olha, eu tenho um shopping em São Paulo que eu tenho um franqueado que são loucos para entrar, mas eu falo, cara, vai custar isso, isso e isso. Com isso, você abre 3 lojas e você vai ter uma rentabilidade, porque também tem um detalhe. O franqueado que entra, ele não vai ficar milionário com uma loja só. Ele só ganha dinheiro em escala, né? Com franquia e escala. Então, eu tenho que ter esse cuidado de dizer para você, Renato, aqui não, mas aqui sim. Eu tenho muitos candidatos que às vezes eu nego porque eu olho para a região onde ele está e eu digo, você não vai conseguir crescer aqui, porque eu quero que você tenha 10 lojas. Uhum. E eu sei que meu franqueado está na cidade vizinha a 100 quilômetros, esse cara já está na rede e esse cara vai crescer ali dentro. Então, naturalmente, eu quero que ele venha para cá, porque eu já sei que ele já foi testado, ele já sabe operar com o negócio. Então, quando eu falo de expansão sustentável, vem desse olhar cuidadoso com os números, né, de entender o mercado, de entender se o ponto faz sentido ou não, porque é um conjunto de fatores. Primeiro, identificar se é uma loja de destino, se é uma loja de conveniência. Uma loja de destino é que a pessoa já sai de casa, já conhece a Vatim, para ir comprar a Vatim. Então, nesse aspecto, eu não preciso estar no melhor ponto comercial. Então, já ganho com aluguel, já me reduz um pouco. Mas se for um franqueado inexperiente, primeiro da rede, a gente tem um certo cuidado para provar um ponto. Então, a loja tem que ser uma loja de conveniência, precisa estar bem centralizada, mas com os custos padrões que ele consiga atingir a lucratividade e a rentabilidade mínima exigida. Então, é mais ou menos isso. Muito legal. É uma curiosidade que surgiu agora. Vocês dão preferência para o franqueado daquela região para uma nova? Sim, damos. Dentro de um estudo? Damos. Legal. A gente costuma dizer que o franqueado ele é avaliado o tempo inteiro. Ele tanto nos avalia como é uma troca, né? E assim, é muito mais fácil para ele replicar o negócio. Ele já conhece aquela operação, ele já sabe o que dá certo e o que não dá certo. Então, franqueados que têm 15 operações, administram 15 lojas. E é importante destacar que eu tenho um franqueado que é franqueado desde quando a Vatim abriu.
né, o processo de franquias, e que cresceu junto com a marca, e que hoje a Vatim já passou para gerações. Então a gente, por mais que seja uma dor também às vezes, né, dizer não, você não expande mais, né? Isso é feito também com muito cuidado, porque a gente analisa números, no final das contas a gente vê se o franqueado ele está conseguindo atingir os resultados, se as metas propostas estão sendo atingidas, quais são os fatores externos que influenciam, fatores internos que influenciam. Então a gente avalia esse franqueado com critérios, né? Critérios esses que vêm de um plano de excelência, que ele é avaliado o tempo inteiro, desde padronização, atendimento, visual. Então tem um conjunto de fatores quantitativos e qualitativos que fazem a gente avançar ou não com o franqueado. Mas a ideia é sempre, chegou um candidato para mim, eu sempre vou analisar onde ele pode crescer, porque eu quero que ele cresça, ele tenha formas de crescer, de ter mais resultados. Isso é muito legal, né? E um ponto que você trouxe, que o primeiro franqueado está com vocês até hoje, isso é muito difícil, viu, gente? Geralmente, em redes de franquias, os 5, 10, dependendo do tamanho da rede, até os 15 primeiros, são franqueados que você não vê mais depois de 5, 10 anos de rede rodando, porque era um período muito caótico, né? Então, isso, para mim, se traduz com um planejamento estratégico muito bem definido. Essa questão do crescer sustentável, né, é muito importante, porque vocês vão validando processos aos poucos, não estão querendo acelerar, conquistar o mundo a todo custo, né? E se reverbera com isso, né? Gente que está há muito tempo com vocês, que está prosperando dentro do negócio, né, acima de tudo, e que vira um exemplo para a rede também, né? Exatamente. Você citou aí, e eu sempre gosto de reforçar, que em algum momento a validação de ponto ou de cidade, né, os critérios que a gente analisa, a gente tem um país, Renato, de dimensões continentais, né, e isso influencia e muito o comportamento de consumo, os hábitos e até a relação com a fragrância. Então eu tenho regiões, por exemplo, que a fragrância de ambiente, perfume para interiores, assume um protagonismo maior do que em outras. Em outras eu tenho um consumo de cosmético com um giro maior. Então, a expansão não é só geografia, né? Não é só por tamanho de mercado. É entender a cultura local, é entender como o clima influencia no fator de compra, na decisão de compra, como o perfil do consumidor e até na relação com a marca. Então, tudo isso a gente considera. É uma atividade extremamente importante de expansão, porque uma vez aberta, é realmente cair para dentro. Então, por isso que esse cuidado, a gente tem que reger essa orquestra com muita atenção, com muito cuidado, para minimizar a quantidade de erros possíveis, né? Então, a experiência e a expertise ao longo dos anos nos ajuda e muito. Não tem fórmula mágica, né? Não. O sucesso é multifatorial, né? Multifatorial. São vários eixos aí que impactam. E aí, vou aproveitar aqui para a gente caminhar para um outro assunto. Quando a gente fala de franquia, via de regra a gente fala de padrão, né? Quando a gente fala de um potencial candidato a ter uma franquia, está avaliando se ele entra ou se não entra, no fundo ele está comprando todo o know-how que, né, com anos de mercado vocês validaram, erraram, viram que dá certo e mantém, o que não tem tira, e é essa inteligência por trás que no fundo o franqueado está comprando, né? Quando ele decide investir, tem toda uma bagagem por trás. Para ter essa bagagem se constata alguns padrões, alguns crivos que vocês determinam por terem passado por diversas situações que são premissas dentro da marca, são as famosas regras, né? Como que vocês lidam com as regras e trazendo esse ponto que você trouxe agora do final, que é a questão do Brasil ser um país gigante, com muitas diferenças culturais, regionais e tatos, né? E tatos e tratos diferentes dependendo da região do Brasil. Como que encaixa a questão das regras, dos padrões, em um ambiente tão diverso como o Brasil? Essa sua pergunta, eu tenho que tomar cuidado para responder. Ó, eu sempre digo o seguinte, é uma linha muito tênue. Dentro da franquia é um assunto muito debatido, né? Que é justamente discutir o padrão com uma certa autonomia. Como você dá autonomia com padrões. O que é autonomia, né? Exatamente. E muitas marcas se perdem nesse processo. Porque ou tem muito excesso de regra, ou tem muita falta de regra.
E aí, quando você está falando de franquia, a primeira coisa que você falou, regras. Precisa estar muito clara para todo mundo. Então, é uma linha muito tênue. Porque ao mesmo tempo que você precisa padronizar, a gente padroniza vitrine, a gente padroniza uniforme, forma de atender, forma de receber o cliente. Toda a jornada do consumidor dentro da loja é estrategicamente pensada para vender mais e vender melhor e vender sempre. Né? Então, tudo isso é padronizado. Até as redes sociais, até a legenda do texto, a legenda da rede social é feita por nós. Justamente para a gente ter uma única comunicação, um único posicionamento da rede. Né? Só que, ao mesmo tempo, a gente vive um Brasil completamente diferente. Né? Eu tenho um Nordeste com características típicas, eu tenho um Sul com características completamente distintas, e eu também preciso dar autonomia. Então, aquela coisa de dar autonomia, mas com responsabilidade para preservar a imagem nossa. Então, isso é muito claro. E aí vem o processo do diálogo. Então, a gente precisa estar sempre, toda ação que o franqueado faz, e a gente incentiva que ele faz, que ele contrate influenciador local, regional. A gente aprova o influenciador, ou a gente pesquisa esse influenciador, para saber se realmente ele deve usar ou não. Né? Então, é tudo feito muito de forma dialogada. Ele tem autonomia para fazer, porque a gente também não pode deixar porque isso é uma vantagem de ter um país com características diferentes, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que preservar o posicionamento. Então, já deu muita coisa errada? Já deu muita coisa errada. Da gente envolver pessoas que não entendiam do conceito da marca. Mas eu digo que a resposta é o diálogo. É assim, o Renato quer fazer uma ação, consulte o marketing antes, a gente vai apoiar. Tem um evento lá típico em Blumenau, por exemplo, que é o Oktoberfest. Como eu insiro a minha marca dentro desse contexto local? Carnaval de Salvador, como eu comunico a minha marca nesse contexto local? Sim. Né? Rio de Janeiro, Manaus, como? Então, é a questão do diálogo. Eu não posso também, a marca que fechar os olhos para a riqueza da diversidade do Brasil, vai perder espaço. E é isso que a gente não quer. A gente quer assumir um protagonismo e a gente quer que o nosso franqueado seja protagonista nesse processo. Mas é importante deixar as regras claras, muito claras, e trazer ele para o diálogo. Muito legal. Esse ponto que você trouxe, ele tocou bem numa parte que para mim é muito sensível, porque eu já fui head de uma operação de marketing de uma rede de franquias no Brasil, e esse tato para falar com o franqueado, né? Porque assim, existe uma responsabilidade por trás. Né? Quando você é chato enquanto franqueador para limitar algum tipo de ação ou ativação com o seu franqueado, não é porque você está sendo chato, é porque, no fundo, você está fazendo isso pelo bem dele mesmo, né? E considerando outros franqueados dentro da rede. Alguma coisa que não saia dentro do que se entende com os valores ou com a forma com que a marca se comunica, pode ser irreversível, dependendo da situação, para o grupo todo, né? Associar a uma marca, enfim. Então eu lembro que isso para mim, né, enquanto gestor na época, era um ponto que a gente tinha que ter muito, a gente tinha claro os pontos que a gente queria manter, tinha claro também até onde a gente podia ir, mas as adaptações elas eram muito pontuais, muito peculiares assim para situações específicas, porque não dá para abrir margem, né? É um trabalho de muita responsabilidade no fundo. E aí eu já emendo numa outra pergunta, que a gente aqui fala muito do comportamento, né? De treinar, de desenvolver, e lidar com pessoas envolve uma certa habilidade de comunicação muito forte, né? O franqueado às vezes pode se sentir num direito além daquilo que ele já tem estabelecido como combinado. Vocês têm que trazer isso porque ele é um parceiro estratégico também dentro do processo, tem uma proximidade. Como que você lida com isso, né, e o seu time de modo geral, nas interações com os franqueados de vocês, né? Essa questão comportamental, do saber ouvir, do segurar às vezes para trazer de uma forma mais equilibrada. Como que é essa questão? Porque afinal somos todos humanos, né? Então... Perfeito. Primeiro tudo, a gente já falou sobre isso, parece redundante, mas não é. O óbvio precisa ser dito. Sim. Né? Perfil. Alinhamento com os valores. A gente tem uma coisa lá que o cliente está em primeiro lugar. Né? Cada cliente é único, é um valor que a gente tem. Paixão pelo que faz. Então, primeiro, eu amo trabalhar com pessoas, então a gente precisa ter isso em comum.
né? Porque as pessoas têm as nuances, as pessoas têm os perfis diferentes. Sim. Você joga uma água aqui nessa mesa, vai ter quem vai reagir de uma forma, quem vai pegar um pano e limpar, vai ter quem vai gritar. É você saber lidar com as pessoas, né? Uhum. Então a gente busca um alinhamento muito forte com relação a isso. O discurso que a gente vai utilizar para lidar com objeções, para até lidar com os elogios também. Legal. Tudo isso é discutido e muito alinhado. Mas o processo começa no alinhamento de valores. Todos os colaboradores precisam estar alinhados com o planejamento estratégico. Todos eles precisam entender a importância que eles têm dentro daquele processo. E eu digo isso não necessariamente só a pessoa de comercial, eu digo isso toda a empresa inteira. Uhum. Você precisa olhar para a pessoa que serve o café para você com a mesma importância que tem o CEO da empresa. Sem dúvida. Então, a gente busca isso, né? Eu tenho um fato que tinha uma menina que trabalhava conosco e ela tirou férias e chegou uma funcionária que, num contexto... Ela, porque eu já tenho um doutorado e tal, e se achando muito importante. Eu falei assim, eu tô sentindo falta da menina que serve o café, porque ela é tão importante para mim quanto você. Então, é justamente comunicar o planejamento estratégico. Todo mundo precisa compartilhar disso. Uhum. Não pode ser um documento de gaveta. Você não faz só para ter numa gestão à vista. Você faz realmente para comungar interesses entre as pessoas que estão dentro daquela organização. Então, esse é o primeiro passo. Então, sem sombra de dúvida, a gente alinhar, ter rotina de discussão, de internalizar planejamento, Perfeito. dizer o que está certo e o que está errado. Uhum. E às vezes é importante tirar algumas peças que não faz sentido, porque não faz sentido, né? Porque Contamina, né? Contamina, então é esse processo. Mas é entender que cada cliente é único. Então eu não posso ter uma comunicação engessada, porque eu sei que cada pessoa reage de uma forma diferente. Eu tenho um franqueado mais emotivo, eu tenho um mais racional, assim como eu tenho um consumidor. Eu tenho cidades onde as pessoas usam mais a razão e eu tenho cidades que as pessoas usam mais a emoção. Uhum. Então, eu tenho que usar isso ao meu favor. Então, se eu não tiver essa leitura dinâmica sobre o perfil do meu cliente, eu não vou para lugar nenhum. Perfeito. E isso, inclusive, serve para discurso de venda dentro de loja, né? As Sem pessoas no interior, e eu gosto de falar isso, eu tenho uma sensação, e lógico, isso é um achismo meu, quem sabe um dia eu consigo provar isso. As pessoas no interior têm uma vida muito mais tranquila. Elas são mais felizes porque ela tem mais tempo. Elas agem mais na emoção. Então, eu tenho que usar isso ao meu favor. Aqui, por exemplo, você pega uma cidade como Campinas, São Paulo, são cidades metropolitanas que as pessoas se deslocam, ficam no trânsito, elas estão mais estressadas, elas têm um custo de vida maior, a renda corrente é maior, né? Menor no caso. Então, tudo isso a gente analisa e traz isso para o nosso discurso também, junto com o nosso colaborador, com a nossa equipe de vendas e tenta passar um pouquinho. Maravilha. Ainda na linha do padrão, né? E aí agora foi legal que você trouxe um pouco do como comunicar internamente para que isso pulverize para os clientes finais, mas também para a sua equipe com os franqueados e assim vai. A gente entra no treinamento, né? A Inspend, e eu não posso deixar de falar, como, né, nosso carro-chefe aqui é um LMS, um ambiente onde se traz os conteúdos que você quer que transformem a sua empresa, transformem os colaboradores para gerar um esforço, né, um trabalho diferente ali na ponta. Enquanto educação, enquanto treinamento, dentro de uma rede de franquias, não tem como não falar de treinamento, né? Não tem como não falar de padrão de treinamento. E aí é um negócio que é maçante, é repetitivo, existe uma certa evasão também de colaboradores, então você tem que estar sempre treinando. Muitas vezes o franqueado ele também não vem com um perfil treinado, capacitado como empreendedor, então você também precisa desenvolvê-lo em relação a esses pontos. De modo geral, como que vocês lidam com a questão de treinamento, educação, capacitação, de modo geral lá dentro da Vatim? Eu digo que é um dos pontos mais importantes dentro de qualquer processo é educação, né? E você às vezes precisa treinar para ter padrão. Então, eu digo que o treinamento, e eu digo isso com a equipe principalmente, não é só que quando eu trago desde o contexto de loja, né, de franquia, falando de vendedor, né, que existem inúmeros desafios. Não é só falar sobre produto,
Porque a característica vem sozinha. Então, eu não quero alguém que chegue lá e fale, o produto é assim e assado. Não. Eu quero alguém que fale das vantagens, eu fale dos benefícios, que se apresente, que tenha atitude, que tenha postura. E, como você disse, muitas vezes é impossível você ter, principalmente em um Brasil tão grande. Talvez aqui em regiões metropolitanas se encontre pessoas com mais experiência, mas quando você vai para os interiores, nem sempre você encontra. E o caminho, e às vezes mais barato, é você treinar. Né? Engajar esse colaborador. E aí a gente faz o trabalho de endomarketing e tal, mas é treinar esse colaborador, esse vendedor, para justamente transmitir a mensagem, porque é ele, no final das contas, é quem carrega o selo Avatim na atitude dele, com um bom atendimento, e é um desafio. A gente tem algumas trilhas de conhecimento dentro da empresa. A gente já tentou, por exemplo, incluir universidade corporativa, mas foi um insucesso, um case de sucesso, porque a gente não entendia por que os colaboradores não... Primeiro foi um teste, nossos colaboradores eles não assistiam, e aí trazendo hoje com a maturidade que nós temos, né, com as mudanças em alguns processos, a gente entende onde a gente errou e onde a gente precisa melhorar. Nessa trilha, para o conteúdo estar muito mais atrativo para esse cliente, acaba sendo cliente interno, né? Cliente interno. Então, assim, é um dos processos mais importantes e menos olhados. Porque você pensa em expandir, em crescer, pensa em processo, no que é visto, mas o que não é visto, e é caro você trocar funcionário. É difícil você contratar funcionário que não tem um perfil. Então, assim, você desenvolver trilhas de conhecimento, aperfeiçoar a educação, inclusive com franqueado, né? Que possa desenvolver, a gente costuma fazer muito isso. A gente faz engajamento de vendedores. Mira, como é que vocês trabalham com vendedores? A gente faz, final do ano, a gente premia os melhores vendedores para ir para a fábrica, justamente, primeiro, para reter esse talento, para premiar as melhores práticas, as boas práticas. Reconhecer, né? Gerar um valor de reconhecimento, de pertencimento, sensação de pertencimento. E esse cara vai, muitas vezes, a gente que nunca entrou num avião na vida. E a gente faz uma grande recepção, uma grande celebração, né? A gente divulga isso nos nossos comunicados internos para toda a rede, para dizer, olha, aquele vendedor foi o vendedor premiado. E algumas outras campanhas internas que a gente faz justamente para destacar a importância dele estar se aperfeiçoando. Fora isso, a gente faz alguns treinamentos, vídeos educativos, não só de produto, mas como o produto deve ser vendido, como o cliente deve ser chamado para dentro da loja, né? Qual o perfil que a gente tem que adotar, qual a postura que a gente tem que adotar. Então, tudo isso faz parte de um pacote, né? Que começa desde quando eu aperto a mão do franqueado e dizer assim, ó, parabéns, a loja é sua. Mas que a integração dele lá já, né? Esse franqueado, quando entra aí falando sobre o franqueado, ele vai para a fábrica da Avatim, que diga-se de passagem, esse é o momento que eu brinco com todos eles, falei, uma viagem muito chata que você vai fazer. Você vai lá para Ilhéus, que a fábrica da Avatim fica em Ilhéus, é empresa baiana, inclusive. Sim. Você vai lá para Ilhéus, fica na frente do mar, a coisa mais chata do mundo, e ele vai para Avatim justamente porque ele precisa conhecer de onde, né? Toda a produção, todo o parque fabril fica dentro da Avatim, dentro de uma área de preservação ambiental, dentro de uma reserva de Mata Atlântica, que é um lugar maravilhoso de se estar, de pensar, né? E rodeado de verde, da biodiversidade, né, da Mata Atlântica, e ele vai lá para a fábrica, ele conhece o processo de produção, ele conhece as pessoas com quem ele está falando por telefone, e ele passa por alguns treinamentos. É claro que às vezes a velocidade de expansão dificulta, é um desafio às vezes você conseguir, aí a gente precisa ser um pouquinho mais objetivo, menos subjetivo. Mesmo assim a gente não perde de vista essa necessidade de inserir esse personagem, e não só o franqueado, às vezes ele mira, eu quero presentear meu colaborador com a visita à fábrica, e a gente também recebe, e porque a gente entende que é um momento importante também para reforçar valores e gerar mais engajamento para a rede. Sem dúvida. Você trouxe um ponto legal, e isso é legal. A conversa, você vê que ela tem momentos, né? A gente não está falando só de tudo que deu certo. Você citou um exemplo de algo que não fluiu tão bem quando você falou de universidade corporativa. E aí eu me senti na necessidade de falar um ponto que eu acho que pode apoiar os nossos espectadores de modo geral também. Quando há alguma solução de treinamento, de educação dentro de uma empresa, ela não flui bem, né, como se esperava, quando se idealiza lá no primeiro momento,
é uma questão que muitas vezes é muito difícil de identificar. Podem ser vários fatores que impactam no insucesso de uma estratégia de educação, por exemplo. Às vezes, por isso que a gente fala muito de solução educacional enquanto consultoria, porque podemos, né, a gente entrega isso muito forte, porque depende muito de quem é esse público, como que esse público assiste, consome conteúdo, qual que vai ser a trilha, ela vai ser mais curta, ela vai ser mais extensa, ela vai ter avaliação, não vai ter um apoio presencial. Os líderes estão cientes, eles compraram a ideia, eles entenderam o projeto, eles entendem como essa solução educacional vai compor a estratégia como um todo para que todo mundo entre no mesmo barco, entenda do processo como um todo. O tempo disso, né, vai ser frequente, vai ser mensal, vai ser uma trilha só, vai desenhar uma trilha para a empresa, né, no caso uma trilha em específico para a Vatim, vai ter as cores da Vatim, não vai. Cara, são tantos fatores que impactam, por isso que a gente bate muito o pé, né, de não como a venda consultiva que você trouxe lá atrás, né, de ouvir, de fazer as perguntas certas para ouvir o cenário ideal para você compor uma solução, a estratégia educacional também flui da mesma forma. Então foi muito bom você ter trazido. Espero que vocês tenham identificado os principais pontos e, naturalmente, a gente sente que o sucesso está vindo também, sim, pela quantidade de lojas que estão sendo abertas, enfim. O cenário está mudando, né? E aí dobra mais a responsabilidade de ter mais gente treinada, mais gente seguindo a cartilha que a gente tem, né? E é uma necessidade que eu reforço, assim, a educação é um motor transformador, né? Sem sombra de dúvida. E isso não só para vendedor. Isso eu digo para toda empresa como um todo, né? Se você, e de novo eu trago essa frase, desaprender para aprender, porque as coisas estão na velocidade hoje, né? Dinâmicas, né? Muito avassaladora, rápido. né? Avassaladora, exatamente. Queria entrar num ponto que você trouxe lá no início da conversa. Você falou de números. Você falou que os números... Qual foi o termo que você utilizou? Que eles têm... Número tem alma. Tem alma, isso. Número tem alma. E aí eu quero fazer um bate com tecnologia junto aí, porque a gente vive de fato um momento muito acelerado, tem muita coisa acontecendo. Se a gente pegar de 2020 lá da pandemia para cá, 2025 estamos. Quase que eu solto um 2026 aqui. Ainda não. Você deve estar assistindo isso talvez em 2026. Ainda não, pessoal. Se olhar desse tempo para cá, a gente teve tanta mudança, né? E da parte tecnológica, a gente vê isso no dia a dia. O varejo tem sentido bons e maus reflexos da tecnologia avançada, dependendo da perspectiva e ponto de vista. Como que vocês estão lidando com isso e como que a tecnologia te apoia a tomar decisões mais certas ou menos erradas, dependendo do contexto, né? Mais assertivas ali, com os números, com os dados, com a forma com que a informação é tratada dentro da Vatim? Tá, eu vou segmentar isso em duas respostas. Primeira, falando sobre tecnologia, e a gente fala que como a tecnologia influenciou o comportamento do consumidor. E aí é inegável que a gente tem hoje um consumidor mais informado e o crescimento do e-commerce, dos marketplaces, né, que virou realmente o varejo de ponta cabeça, né? E aí eu tenho hoje linhas que defendem que o varejo físico morreu. E eu, óbvio, eu sou um otimista. Eu acho que isso não vai acontecer. A gente está falando de um novo momento de você usar esse gancho da informação a seu favor, né? Então, você ter lojas que foquem na experimentação, em pontos de experiência, reforçar o valor dentro dos teus pontos de venda. Então, não acredito que o varejo online vá se sobressair ou vá canibalizar a loja física. Eu acho que isso nunca vai acontecer. A gente só está mudando o foco, né? Eu tô usando a informação para engajar mais a marca, para ativar mais consumidores, porque no final das contas eu preciso colocar o consumidor dentro do centro, dentro do processo. No final das contas é ele que decide onde e como ele quer comprar. Se é no físico, não é lá, então eu preciso usar as informações a meu favor. E informação a gente sabe que ele dá. Então, se eu conseguir pegar o Renato, que é um
consumidor online jogar para dentro da minha loja e dentro da minha loja aumentar o ticket médio, a loja brilha nesse momento. É a hora da loja brilhar, é a loja que o meu vendedor está engajado, ele está com a linguagem, né, típica para o momento. Então, esse é o momento. Eu digo que hoje é muito pelo contrário. Nossas vendas online crescem e as nossas vendas em lojas físicas crescem, né? Isso não vai acontecer em momento nenhum, né? Isso não vai deixar de acontecer. É isso. Pelo menos eu defendo isso, né? E os números me mostram isso internamente. Pelo menos os números do mercado mostram isso. E o outro segmento sobre tecnologia é usar o nosso favor o tempo inteiro. Então, eu tenho processos antigamente que eu ficava perdendo meu tempo analisando planilhas e tal. Cara, por que eu não uso um BI mais estratégico, de forma mais estratégica, para realmente otimizar o tempo, otimizar o processo, otimizar as pessoas, eu ter pessoas que saibam analisar números de forma mais rápida, que vá realmente me embasar uma tomada de decisão de forma mais consciente, mais clara, com menos erros. Então, eu sou hoje um adepto de tecnologia de informação, eu sou uma pessoa que hoje incentivo a equipe a utilizar os IAs da vida, né? Eu, esses dias, fiquei encantado que eu sou péssimo para tecnologia, no sentido de apresentações, de BI. Então, sou aqueles que levam a apresentação com aqueles gráficos, aquelas tabelas e jogo lá, e o pessoal, poxa, isso não é visualmente isso não é atrativo. E aí um colega do mestrado me apresentou um IA que você joga lá, ele te dá o BI todo pronto para apresentar. Eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso, porque eu perdi um tempo, sofria porque não sabia fazer, contratava uma pessoa para fazer, ou seja, eu tinha uma despesa, então eu consigo reduzir um custo. Né? A partir disso, então eu sou hoje um incentivador disso, a gente só precisa colocar as coisas no lugar certo. Eu acho que a gente precisa estar sempre se reciclando, buscando formas de crescer, de melhorar e tirar um pouco essa energia de que as coisas estão sendo substituídas, que na verdade estão sendo adaptadas. Sem dúvida. Gera uma ansiedade, né? Eu imagino até para a rede, né? Eu não sei como que é isso lá, mas quando a gente fala de inteligência artificial, né? Tanta coisa acontecendo numa velocidade muito rápida, e a gente já vê empresas se adaptando a essa realidade, trazendo isso para o contexto do dia a dia. Como que é isso? Existe uma ansiedade dos franqueados em relação a como implementar tecnologia, inteligência artificial? Como que vocês seguram a onda e falam, estamos olhando e a gente vai diluir isso? Como que vocês tratam? Tem muito, assim. Primeiro que transformação digital não é barato. Então, primeiro, tem que ser planejado. Você precisa saber usar os recursos, porque se você não souber usar o recurso, você acaba que você aloca recurso no lugar errado e não atinge o resultado que você queria. Então, planeje primeiro. Transformação digital vem de planejamento. Né? E eu digo isso, você precisa ter dinheiro, precisa ter equipe, precisa ter pessoas, né, suficientes para isso. E é muito comum você ter no mercado hoje soluções mágicas para tudo e para todos. Então, filtrar também um pouco, dizer, e a gente hoje busca, por exemplo, soluções, fazer benchmarks com outras marcas, e aí eu agradeço muito amigos que o varejo me trouxe, porque a gente estava o tempo inteiro trocando ferramentas, pessoas veem assim, duas marcas de cosméticos, acham que se odeiam, muito pelo contrário, a gente se apoia o tempo inteiro, troca ferramentas o tempo inteiro. Olha, isso funcionou na minha marca, isso não funciona. Me passa o contato desse cara. E aí, quando um franqueado traz alguma solução, a gente também chama. Se a gente perceber que é uma empresa que tem um legado, que tem uma expertise, a gente chama para conversar, tenta negociar para baixar o custo para a rede. Então, isso também faz parte do processo. Né? Tanto no processo de benchmark com outras marcas, tanto o benchmark entre franqueados. A gente também estimula isso. Então, tem soluções e soluções no mercado. Né? Mas eu sempre digo, categorizar, colocar num grau de relevância para a gente ir solucionando. Principalmente uma marca que passou do analógico para o digital. Então, uma marca que hoje já começa digitalmente, já começa, né, com... Eu vou dar um exemplo. Os famosos contadores de fluxo. Antigamente a gente contava fluxo, o vendedor que contava. Na unha. Na unha. Hoje em dia você tem dispositivos que contam o fluxo automaticamente, né? Então, é uma questão de adaptação. Essas marcas, né, eu me incluo nessa geração que saiu do analógico para o digital, demora mais um pouco, é um processo mais lento, mas tem que ser feito com cuidado e com planejamento, justamente para não alocar recursos no lugar errado. Perfeito. E aí, pessoal, caminhando levemente para o nosso final aqui, mas ainda tenho algumas perguntas boas aqui para trazer.
Eu queria que você trouxesse um pouquinho, a gente entende que, né, você trouxe um pouco do contexto, dos desafios, as evoluções e o sucesso que vocês estão colhendo hoje, mas a gente sempre fala, especialmente na área comercial, que o que nos trouxe até aqui não nos manterá a partir daqui. E aí, eu queria que você trouxesse um pouquinho do que são tendências, né, de consumo dentro do segmento de cosméticos, perfumaria. O que vocês estão olhando, o que a gente pode esperar, né, de tendência aí, não no futuro muito longo, mas no futuro breve, que está tudo tão acelerado, né, em relação à área de atuação de vocês. Perfeito. Olha, o consumidor, ele hoje está muito mais consciente. Então, essa é a primeira divisor de águas. É você se comprometer com as reais necessidades desse consumidor. Então, a gente, sem dúvida, está com esse olhar atento, né? Esse consumidor hoje está muito mais preocupado com o consumo, com o propósito. Então, esse é outro fator de que, de cara, a gente já também busca diferenciar. Por que eu estou usando esse produto hoje? Eu uso por que esse produto? Né? Investir em novas tecnologias, né? Ser mais sustentável, que esse é o meio ambiente grita por isso. Então, por mais caro que seja, e às vezes a gente tem que tomar decisões que encareçam um produto, reduzam a margem, mas sem dúvida eu reduzo a margem, mas eu ganho em volume. Então, a gente tem que ter a estratégia, né, de como a gente se comportar. Então, a gente tem hoje um consumidor muito mais consciente, né? Ele tem na palma da mão a informação, ele não depende exclusivamente da marca. Né? Então, hoje você tem profissionais que estão ali, né, criando conteúdo o tempo inteiro, às vezes conteúdos bons, outros nem tanto, mas você precisa estar atento e, principalmente, pesquisa o tempo inteiro. Formas mais rápidas, menos poluentes de fazer determinado produto. Né? Trazer para dentro do portfólio produtos que se comuniquem com um lado mais afetivo. Esse consumidor quer afeto. Né? O brasileiro quer ver o Brasil. O brasileiro quer valorizar o Brasil. Ele quer usar. A gente tem riquezas. E aí, falando um pouquinho sobre matéria-prima, a gente usa a matéria-prima inspirada na biodiversidade do país. Né? A gente usa o murumuru da Amazônia, o patauá, o coco. Né? A gente vai para os biomas brasileiros, para o cerrado. Então, a gente tem cheiro de cerrado, a gente tem cheiro de Mata Atlântica, de zona marítima. Então, a gente gosta de elencar isso, porque o cuidado, o afeto está nisso, está em um produto que você vai tomar banho e eu costumo ouvir pessoas falando, olha, eu não conhecia a sua marca, mas depois que eu conheci, eu não deixo mais de usar, porque reflete exatamente a sensação de bem-estar que eu precisava. E isso vai do cuidado, desde a pessoa que está fazendo o produto, que é lá a moça da assistente lá de produção, até o meu vendedor que está entregando o produto para ele. Até meu fornecedor que faz Então, é esse ecossistema que a gente precisa estar atento. Então, hoje o consumidor está olhando para isso. Não é só o produto que chega na mão dele. Ele quer saber como e de onde vem. Quem que está por trás disso. Né? E cada vez mais envolver a empresa, a marca, né, nesse meio. Esse é uma tendência. Uma tendência. Você falou, você fez toda a cadeia, né? Desde a base lá da operação da produção, passando pela venda e chegando no cliente. E tem um movimento que acontece hoje muito forte, também acho que impulsionado pela tecnologia, pelas redes sociais, pela velocidade que a informação chega para a gente hoje, que é aquele consumidor que vira o principal divulgador da marca, né? Ele vira um guardião também da marca, né? Em relação porque não é só mais uma relação de consumo simples, é uma relação de consumo consciente, onde os valores da marca estão atrelados, ele consegue visualizar outros atributos que antigamente a gente não considerava para fazer uma compra. Seja porque a gente não tinha informação, seja porque a gente não tinha opção, né? Inclusive na TV, Netflix, hoje a gente consegue ter no YouTube, né? Várias opções. Você assiste o que você quer. Antes, a gente assistia o que tinha que assistir. Inclusive os comerciais, hoje não. Então, vocês têm isso enraizado, né? Esse consumidor que levanta a bandeira da marca, que ele promove a marca, que ele leva para o ambiente dele, né, para o ciclo dele de amigos, de família, de academia. Isso é forte dentro da marca de vocês? Isso sempre foi muito forte. Primeiro, a gente começou com boca a boca.
né? A gente, há 20 anos atrás, a gente começou com boca a boca com esse consumidor, porque eu não sei se eu cheguei a citar, mas a gente não se encaixa exatamente nem numa marca de massa, nem numa marca de nicho. Né? Então, a gente sempre teve um olhar muito cuidadoso, um foco muito na experiência, que a gente queria que esse cliente tivesse. Isso há muitos anos atrás, né? E a gente veio conquistar, de certa forma, esse protagonismo da experiência desse cliente na pandemia com as lives. Nosso cliente, ele virou embaixador da marca, né? E eu tenho uma situação assim, engraçada para você ver a relevância disso. Uma cliente nossa gravou um vídeo sugerindo um produto que ela usou completamente, assim, ela não é nem blogueira, né? Vamos dizer assim, ela não é influência digital na época, né? E aí ela estava fazendo uma resenha do produto e o produto caiu na rede e isso viralizou uma força inimaginável de o produto esgotar e a gente não tinha a velocidade a gente não estava preparado para aquilo, o vídeo bateu milhões de views, né? Essa menina, né, inclusive se surpreendeu com isso. Então isso hoje em dia é muito comum. A gente não só reconhece isso como valoriza isso repostando nas redes sociais, porque isso é interessante. Quanto mais pessoas usarem meu produto, melhor. Sim. Então, isso é algo que faz parte desde o primeiro dia que a gente abriu as portas. Legal. Né? E isso começou com os amigos, com os familiares. A relação da família é muito importante nesse processo, porque é quem vai te apoiar. Sem dúvida. Né? Família, às vezes, de sangue ou não, teus amigos é que vai pegar o produto e vai levar para lá, se o produto for bom. Sim. Então, a gente começou com esse processo de embaixadores, de pessoas que usavam, testavam, diziam, vale a pena usar. E os vídeos com mais engajamentos que nós temos são os vídeos espontâneos, né? Sim. Isso é uma regra. Aí depois a gente fez uma campanha com ela, né? Com essa pessoa, a gente resolveu patrociná-la e não deu o mesmo view que a gente esperava. E que também era esperado que não desse. Sim, né? Sim. O orgânico, orgânico, exatamente. Então, o tráfego pago já diz tudo, né? O pago. Exato. Então, e a gente hoje também incentiva, eu incentivo muito isso, meus franqueados a colocarem a cara na câmera. Legal. Você precisa ser embaixador. Você precisa chegar e falar sobre o seu produto, porque isso também hoje cada vez mais ganha relevância, porque em um mundo onde tudo é artificial, quando você encontra pessoas que transmitem verdade, a venda é natural. Então as pessoas vão querer comprar. Esse é um movimento, eu trabalhei durante uma época também com influência digital, e na pandemia isso ficou muito gritante, mas a gente viu um movimento muito forte quando a gente fala de investimento, né, para pulverizar a marca, ou para gerar um boom de vendas, enfim. A gente tinha antes, e ainda tem, e sempre vai ter, um direcionamento de verba muito maior para figuras carimbadas, né, do mercado, sim, celebridades, cantores, atores e assim vai, e os próprios influencers, né, que tem ali seu segmento de atuação. E a gente sentiu um investimento estratégico mais pulverizado em nano-influencers, que é a pessoa do dia a dia, que é a pessoa que não vai se preparar com um fundo, com luz, se maquiar para aparecer, não vai ter toda uma equipe, né, de produção por trás. E muitas das vezes esse investimento que, né, era um valor X, ele é o mesmo valor, só que ele é pulverizado e muitas vezes também traz o resultado melhor do que se você colocar todos os ovos dentro de um mesmo cesto, né? Isso acontece, vocês sentem esse movimento, ele é uma realidade para vocês também? Isso é uma realidade e uma realidade de muito tempo também. Primeiro que a gente viveu aí, quando eu falo dessa empresa que saiu do analógico para o digital, a gente viveu uma era onde você só era conhecido se você estivesse na Globo, né? Na TV, vamos falar geral, assim. né? Que era e é ainda extremamente caro. Ainda durante muito momento existia uma cobrança muito grande nos nossos franqueados, porque eles nos queriam na Globo, nos queriam nas TVs, né? Que naquela época não é como hoje. E a gente fala, cara, investir milhões nisso, e ao mesmo tempo a gente parava assim pensar, cara, a gente não tem loja no Brasil todo ainda. A gente não tem planejamento para atender uma massa ainda. Sim. Então a gente, inicialmente aqui em São Paulo, eu não tenho muita loja aqui em São Paulo, isso há 10 anos atrás, não tenho muita loja aqui em São Paulo, então como é que a gente vai abrir uma loja se o cara da Zona Norte de São Paulo, né, não tem onde comprar? Então eu vou jogar dinheiro no lixo. Então vamos fazer um caminho diferente primeiro, vamos começar com
grupos de assinatura, vamos começar com odó, com rádio, vamos começar com coisa pequena. E aí, para nossa surpresa, essa realidade se mudou para o digital, né? Então, a gente hoje tem uma tecnologia on demand, onde você escolhe o que você quer ver, na hora que você quer ver, né? Você deixou de ser refém. O mundo digital hoje mudou completamente a nossa forma de se relacionar com adquirir produtos de TV, né? Então, isso a gente hoje também é fruto de enxergar um pouco isso, né? De se comunicar com o público local, dos famosos nano-influenciadores que, querendo ou não, se conversam, se dialoga com a marca também, traz público para a marca. Se conectam, né? Se conectam, isso. E quanto mais pessoas conhecerem, quanto mais pessoas forem atingidas, maior vai ser, né? Melhor vai ser. Não tirando a importância desses macro-influenciadores, porque também trazem relevância, também trazem público, né? Mas, sem dúvida, esses pequenos também têm um papel fundamental no nosso fortalecimento de brand. Sem dúvida. São estratégias, né? Às vezes a estratégia, ela Exatamente. Ela contempla, né, uma pessoa, uma figura mais carimbada de mercado, mas dependendo da estratégia, não. Exato. Legal. E aí, eu quero trazer um ponto final aqui para nossa conversa. Essa questão dos influencers e do estar na TV em rede nacional, até anotei aqui, métrica de vaidade, né? Tem coisas que a gente às vezes quis no passado porque a gente nem tinha uma noção do impacto e do resultado que a gente queria, né? Às vezes não se sabe nem o resultado que você quer esperar de uma ação, mas antes de se investir assim, eu acho que a gente está cada vez mais criterioso para investir, né? A gente do comercial sempre está apoiando o marketing com as melhores soluções para, né, promover ali um ambiente que a gente consiga vender mais, né, trazer mais tração para o negócio, enfim. E eu quero falar de resultado, né? A gente, na Inspend, a gente fala muito sobre isso internamente, enquanto nosso momento de expansão também que a gente vive da marca. Para os nossos clientes, a gente fala muito sobre isso, né? Não adianta só ter o conceito, o propósito, né? Um cenário muito... Tem que tomar cuidado com a palavra que eu vou utilizar, mas muito ilustrado, né? Muito legal, bonito, de se ver sem resultado, sem o negócio de fato, a conta fechar no final da conta, né? No final do mês. Então, eu queria que você trouxesse um pouco do pragmatismo. Você é um cara pragmático, eu queria que você trouxesse um pouco do pragmatismo de resultado, com conceito estabelecido, com propósito, mas assim, não existe um negócio que impacte várias pessoas ou que seja sustentável sem que ele seja um negócio rentável, acima de tudo, que você impacta menos pessoas também. Então, como que você trabalha, como que a Vatim olha para o resultado, como que a sua gestão funciona, olhando para o final do mês lá, a conta fechando. Exatamente. De novo, assim, abrir loja é fácil, difícil é manter essa loja funcionando, né? E há tantos anos. Então, assim, eu tenho algumas métricas, né? Primeiro que a gente hoje tem esse universo de quase 350 lojas, eu tenho hoje como clusterizá-las, né? Eu sei quanto uma loja no primeiro ano dá de faturamento, segundo ano, terceiro ano, clusterizo por tamanho de população, rua, shopping, galeria, tamanho do mercado. Então, eu tenho alguns indicadores. E aí, toda vez, começa com esse estudo, toda vez que chega uma loja nova, né, para a gente analisar, para estudar a viabilidade, vamos supor que o franqueado aprovamos, ou é um franqueado que já tem operações, né, então ele já está aprovado. A primeira coisa começa com os números. Eu tenho indicadores dentro da minha marca, né? Então, eu tenho indicadores de quanto que representa custo de locação dentro do faturamento. Quanto que ele representa na margem de contribuição. Esses números eu sei de cor e todo mundo da minha equipe sabe. Perfeito. Eu desafio alguém da minha equipe não souber. Porque a gente estuda isso o tempo inteiro. Então, eu tenho um cluster, loja com 40... Então, primeira coisa, quanto que a loja precisa ser rentável? Qual a venda no metro quadrado? Né? Começa por aí. Se eu sei o valor do aluguel, quando eu vou aprovar um ponto comercial, por exemplo, eu envolvo esse franqueado, eu trago esse franqueado. Olha, para esse aluguel, e não existe aluguel barato, não existe aluguel caro, existe expectativa de faturamento. Você precisa, para estar nesse aluguel, para pagar as contas e para tirar a tua rentabilidade da rede, que hoje é X%, 12% a média, você precisa faturar X mil. Esse é o primeiro ponto. Então, esse aluguel vai pagar? Não sabemos. Então, a gente não pode adivinhar. A primeira coisa é,
sei qual... Aí você vai olhar e puxar a estatística. Eu sei mais ou menos qual é o ticket médio da minha rede dentro daquela região. Vou chutar, R$150. Ok. Então você tem que primeiro, se eu tenho que faturar esse valor para pagar o aluguel e ter essa minha rentabilidade de 12%, quantas vendas eu tenho que fazer por mês para poder pagar esse aluguel? Começa por aí. Aí eu estratifico, divido por dia, mando esse franqueado, essa pessoa, e fazer contagem de fluxo, ou até mesmo a gente da equipe que faz, ele faz contagem de fluxo e verifica. Se passa a quantidade de pessoas ali na frente, ótimo. Se não passa, o ponto não é aprovado. Começa por aí, né? Então vamos lá. Passou, então esse estudo é importante ter. Porque eu não posso, vou apontar para a sorte. Não. A gente tem que ter dados. E eu tenho dados para isso. Eu tenho hoje uma rede com quase 350 lojas. Então, esses dados vão me direcionar para uma maior assertividade. Então, começa por aí. Então, todas as franquias passam por essa análise numérica. Quantitativa. Qualitativa é eu entregar uma loja bonita, eu ter uma relação bacana, ter uma escuta. Mas também, se eu perceber que a loja tem algum risco, né, e não vai me entregar o faturamento ou a performance, é uma decisão de risco que eu tomo junto com o investidor. Sim. E ambos cientes. Então a gente tem métricas. Depois dessa loja aberta, funcionou, é meta. Essa loja tem uma meta de venda dentro da planilha de viabilidade que a gente desenvolve para ela. Perfeito. E aí tem um índice de rentabilidade que foi quanto que ele investiu. Até na hora de aprovar um ponto, as pessoas pensam que é simples. Não, a gente vai para dentro da estrutura antes de aprovar. Eu vou olhar se tem... Hoje, é óbvio, meu trabalho já me permite olhar e dizer assim, vai precisar trocar o mezanino, vai precisar trocar o ar-condicionado, esse ponto não serve, porque só para eu fazer o mezanino é R$30 mil, R$40 mil. Entendi. Então eu prefiro dar prioridade num ponto que já está pronto, que meu franqueado vai gastar menos. Hoje já tenho esse expertise para dizer isso. 15 anos atrás a gente não tinha. Sim. Mas hoje a gente tem. Então, começa com essa análise. Eu quero que meu franqueado gaste menos para abrir a operação, dentro do padrão que é exigido, mas que ele gaste menos. Então, eu tenho alguns subterfúgios. E aí a gente tem os indicadores. Ele tem indicador de venda, né? Vocês olham para conversão versus atendimento versus dados que a gente tem. Então, eu tenho relatórios mensais que são enviados para esse franqueado a cada final de mês, onde ele pode se comparar, onde ele vai pegar assim, às vezes, eu tô faturando um pouco e tal, nossa, eu tô faturando muito. Aí ele pega uma cidade do lado, que é menor que ele, e fala, como esse cara tá vendendo tanto? E aí começa a troca de informação. Então você tem alguns indicadores, tem a média a média dele e da rede para comparar. Perfeito. Então ele tem ali a média regional, estadual, nacional. Então, o ticket médio nacional é X, por que eu estou vendendo menos? Sim. Né? E aí a gente também tem as reuniões trimestrais para fazer comparativo de resultado. E é muito comum, às vezes, ter franqueado que a gente divulga ranking de venda, quem são as lojas que vendem mais, e eu tenho um determinado franqueado. Isso é muito comum, o papel do consultor de franquia. Né, que ele vai olhar e dizer assim, eu tenho um franqueado que acha que tudo se resume a marketing, por exemplo. Né? E a gente ali com aqueles dados, comparando com outras franquias, eu falei, peraí, vamos pegar aqui as lojas que mais vendem. O teu indicador aqui de conversão, de números por peça, está baixo comparado com a loja X. Então, o teu problema aqui não é marketing. Se tua equipe for treinada, tu vai aumentar teu ticket médio, teu faturamento consequentemente aumenta. Então, até esse direcionador de onde o franqueado investir, isso é feito pelo trabalho de campo. A partir do momento que esse franqueado também compartilha informações, alimenta balanços que a gente pede, porque essa troca é assim, por isso que eu digo, a franquia é uma troca, né? Uma parceria de troca. Então, eu sempre digo assim, que o medo do investidor que chega eu tenho medo de quebrar. E eu sempre digo, assim, eu posso até ser ousado a falar nisso, mas nenhuma franqueadora quebra do nada. É impossível hoje uma franquia quebrar se uma franqueadora não estiver acompanhando. Porque a gente sabe quando vai quebrar. Então você tem ali um business plan. Você sabe quanto que a loja tem que faturar por mínimo, né, no mês. Então a gente cria ali um cenário pessimista, otimista e razoável. Né? Eu sempre vou vender um cenário para ele. Nunca vou prometer venda, nenhuma solução mágica. Você é mais pé no chão, né? Pé no chão. Vou dizer para ele, você vai faturar isso. Não está faturando? Então vamos... Primeiro mês, né?
acompanhamento. As lojas, quando abrem, elas vão para um berçário. Isso. Então, ali, 30, 60, 90. Não está performando, chama o franqueado para conversar e vamos investir em ações, vamos trazer o diálogo, vamos trazer o marketing, vamos pegar ações lojas que começaram assim, que não deram resultado, vamos trazer essa loja, vamos trazer esse franqueado, vamos fazer um plano de ação e age, atitude. Perfeito. Então, eu não vou esperar a loja virar um ano e achar que ela vai reagir. Então, existem métricas para isso hoje. Tem que estar junto, né? Vocês abraçam o negócio junto com o próprio franqueado. Né? Exatamente. Legal, muito bom, muito bom. Gostei dessa parte. Essa parte me interessou bastante, porque quando a gente fala de vendas, né? O comercial, de modo geral, né? A gente vê muito isso, esse embate marketing comercial, no sentido de comercial reclama que marketing não gerou a quantidade de oportunidades com a qualificação X que era esperado para que eles convertessem. E o marketing, muitas das vezes, traz um volume, nem sempre, né, necessariamente qualificado, mas fez um trabalho, trouxe um volume e reclama da conversão do próprio time comercial. Por isso que é importante treinar o franqueado, por isso que é importante trazer também a visão de empresário, né? Essa questão do empreendedor, dele se ver dentro de um negócio, de contar com o apoio do franqueador que já passou por tudo aquilo, que já tem números, que tem dados que constatam, para que de fato ele consiga performar, no caso. A gente fala isso muito para o departamento comercial, mas se aplica, né? Prosperar dentro do negócio que ele acabou de investir. O Renato, eu até compartilhar também, porque eu acho que conhecimento tem que ser difundido com todos. A gente tem um plano, né? Então, assim, eu tenho lojas no primeiro ano. Quanto que essa loja tem que estar atingindo de crescimento no segundo ano? Caso a loja não esteja dentro desse indicador médio, qual ação eu tenho que tomar para cada problemática? Então, nisso a gente já se reuniu, já criou possíveis problemas que estão atribuindo a um crescimento abaixo da expectativa. E às vezes a loja nem está decrescendo, às vezes a loja está crescendo, mas não está crescendo no nível que a gente quer que ela cresça. Então a gente tem ali os segmentos. Não cresce, é o ponto comercial, é a gestão, é a equipe, é a necessidade de... Então a gente tem, para cada situação ali, a gente tem uma ação para ser tomada. E a ação começa assim para simples, para depois a mais complexa. Porque, por exemplo, eu tenho uma situação de uma loja que passou 10 anos, porque isso acontece muito. Tem lojas nossas que têm 15 anos. Então, eu já peguei cenários de loja e quando foi aberta num determinado shopping, a loja estava indo muito bem, mas o shopping mudou o perfil. Muitas lojas que existiam na época fecharam e nossa loja se manteve lá, só que com isso perdeu-se muito público. E o que acontece? Perdeu público, perdeu venda, e custo subiu. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né? Eu tenho várias situações, ciclo de vida das lojas. Identificar cada ação que eu faço. Primeiro, eu não vou jamais oferecer meu franquia. Não, vamos sair. O radicalismo. Não, vamos fechar a loja, vamos mudar. Não, a gente vai estudar antes. Primeiro, renegociar a loja, renegociar margens. Onde a gente pode melhorar. Primeiro, eu vou do mais simples, para depois propor o mais complexo, né? Sempre pensando nas melhores soluções, nas boas práticas, coisas que já deram certo no passado, coisas que já deram errado. Então, faz parte. 2 últimos pontos para a gente encerrar aqui. A última pergunta deixo para o final ali, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre liderança para a gente. Quando a gente fala de rede de franquias, a gente está inserido num cenário onde há uma liderança por parte do franqueador e as figuras que estão ali dentro, de liderar indiretamente um franqueado, que é um desafio, né? Porque você não é o líder imediato daquele franqueado, mas desempenha um papel de liderança porque é a referência, né? E aí não é a Avatim, são as pessoas da Avatim, né? Enquanto entrega ali no dia a dia. E ao mesmo passo, você tem esse franqueado tendo também que desenvolver habilidades e competências de um líder para com o time dele lá dentro da loja. Como que vocês lidam com isso? Vocês têm treinamento para liderança? Vocês se ajudam nesse aspecto? Vocês se veem como líderes indiretos? Como que é o dia a dia em relação à liderança da Avatim? Eu digo que a gente é o capitão do barco. É a gente que está remando e colocando esse barco aí dentro de uma bússola, vamos dizer assim, né? Então, a gente, antes de mais nada, é direcionar as ações. Então, eu digo que a nossa liderança é indireta e às vezes é direta. Porque às vezes eu tenho um franqueado que passa por problemas, isso é comum, e a gente assume a liderança e a gente
toco a situação junto com ele, mas antes de mais nada é reconhecer quem é esse franqueado e o quanto disposto para a gente entrar nisso ele tá. Mas é caminhar junto, eu estar do lado do franqueado o tempo inteiro, e entender esse franqueado ele precisa ser um protagonista, como eu já disse, isso é um saber ter funcionário, saber dialogar com o funcionário, porque no final das contas é aquele cara, aquele vendedor que está ali ficando em pé, às vezes o tempo inteiro, que faz aquela roda girar, que faz realmente os resultados aparecerem, né? Então, a importância de, primeiro, treiná-lo no sentido quando a gente acha que é necessário, né? E a gente tem módulos sobre gestão de pessoas, tem módulo de excelência dentro da Vatim para saber, inclusive, como a própria equipe enxerga o franqueado. Eu tenho, inclusive, supervisores de campo que visitam lojas e avaliam também o franqueado. Da mesma forma que o franqueado avalia a nossa atuação dentro da loja, o nosso supervisor, nosso supervisor de franquia, ele também avalia o franqueado para dizer assim, esse franqueado, Miro, ele é bom, mas esse aqui está precisando melhorar nesse aspecto. E aí, aquela questão que eu disse, né? A gente pega os problemas, identifica quais lojas têm problema e entender se tem a ver com a liderança da operação e tentar desenvolver isso à medida que a gente consiga e tem abertura também. Perfeito. Muito legal, hein? Você vê que o sucesso, como a gente falou lá no início, ele é multifatorial, né? São várias abas dentro de um composto geral que precisam, né? Vez ou outra, é igual equilibrar pratinhos, né? Vez ou outra, uma ou outra sai do eixo, mas no geral a coisa tem que estar fluindo. Exatamente. Então vamos lá, para a gente encerrar aqui, né? Que conselho que você dá? O Brasil é cheio de empreendedor, a gente tem uma galera que nos acompanha aqui que já empreendeu, pode querer empreender, mas nosso público também está muito dentro das corporações, o RH de modo geral, mas se a gente tem ali uma pessoa que está pensando em abrir uma franquia, que está querendo começar um negócio, especialmente na área dos cosméticos aí, né, trabalhar com essa questão, com essa atuação, né, de bem-estar que está muito em alta, eu acho que só vai aumentar, né? Eu tenho alguns conhecidos de outras franquias também nesse ramo que falam sobre essa crescente que não tem mais volta, né, de olhar para si, de olhar para a qualidade de vida, de olhar para bem-estar. O que você indica aí para as pessoas, de modo geral, que querem investir nisso? Eu brinco, eu puxo sempre a sardinha pro cosmético, porque eu acho o segmento de cosmético maravilhoso, né? Você não tem não validade, desculpa, você não tem coleção, você não é um produto perene, perecível, né? Você tem só a validade, e ali com certeza o giro é muito mais rápido. Sim. Você vende muito mais rápido do que vence, né? Sem dúvida. É o ideal que aconteça. Então, a primeira coisa, eu digo para qualquer empreendedor, né, é estudar muito o mercado onde ele vai entrar, saber a disponibilidade. O negócio é um organismo vivo. Não adianta você abrir uma franquia, abrir as portas e achar que vai se vender sozinho. Você tem que estar presente dentro do negócio. Então, é entender, primeiro, o propósito da marca, que você estudar o segmento, estudar o segmento da economia, se cresce ou se decresce, né? Se é algo imitável ou não. Então, tem alguns cuidados. Mas antes de qualquer coisa, é o propósito dessa marca, entender o propósito da marca, entender se se encaixa no teu momento de vida, porque às vezes não se encaixa. Então, é entender que ele vai precisar se dedicar, vai precisar abdicar de férias, de Natal, de Dia das Mães, né? O empreendedor, ele trabalha muito, não tem ninguém para pagar as contas dele no final do mês, muito diferente do CLT, né? Sim. Eu digo assim, que eu sou um executivo, eu não sou um empreendedor. Sim. Às vezes eu tenho um duelo lá com os dois sócios da empresa, que eles querem uma coisa, e o meu racionalismo, às vezes, existe esse trade-off. Aí eu vou e paro assim, não, eu não sou um empreendedor. De fato, eles estão fazendo o papel deles. O meu papel é dizer, vamos para essa linha, vamos tomar atitude dessa forma. Mas realmente, o empreendedor, ele precisa entender qual o propósito dele, entender se a marca tem longevidade, tem futuro, e se dedicar. Ele precisa se dedicar ao negócio, entender que sem ele ali dentro, o negócio não vai andar. Por não mais é um conto de fadas, né? Não é um conto de fadas. Não é simplesmente abrir as portas, gravar um videozinho no Instagram e achar que é só isso. É o dia a dia, é o fechamento de caixa, é contagem de estoque, é o capital de giro, no final do mês aquela conta que não vai bater, é segurar o investimento, a troca do carro, a viagem com os filhos no final do ano. Então tudo isso muda a percepção. Então, até que ponto eu estou disposto a realmente abrir mão disso, né? Então vem dessa postura de se enxergar dentro desse processo.
Mas, antes de mais nada, é estudar o segmento, estudar a marca, se ela tem conexão, né, com o seu estilo de vida também. Então, para depois não acontecer de você estar aí vivendo situações que não deveria estar passando. Né? Infeliz, né? Infeliz, exatamente. Bom, queria te agradecer em nome da Inspend, toda a equipe que está aqui atrás dos estúdios também, nos ajudando e apoiando aqui. Foi uma conversa muito rica. Eu já tinha trocado uma ideia com ele nos bastidores aqui antes de entrar, mas acho que foi bem bacana. Muito obrigado. Sei que sua agenda é apertada, mas muito obrigado pelo tempo, disponibilidade e principalmente pela conversa mesmo, que você trouxe vários pontos aí que, né, acho que vão enriquecer a vida de quem estiver nos assistindo do lado de lá. Então, Renato, eu te agradeço o convite mais uma vez, a Expand, a equipe inteira, o tratamento que eu recebi é importante. Eu adoro vir falar sobre esse modelo de franquias, que eu sou tão fã, admirador, estudioso dessa área, né? Mas falar também de uma marca que muda a vida de tantas pessoas, para mim é uma alegria imensa, né? Eu poder tocar as pessoas e cada pessoa que assistir, virar meu cliente, ir na loja, assim, eu já estou comprar de um revendedor meu, ou de um site, já é um motivo de muita alegria, então a gente ganha com isso também. Eu acho que colegas também que estejam assistindo, pessoas que estejam pensando em crescer, em empreender, em expandir, para mim é uma alegria poder estar aqui falando sobre isso, algo que eu faço com tanto prazer há tantos anos. Maravilha. Muito obrigado. E venha outras vezes também, viu? Fica obrigado, aí o convite. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um Spendcast, hoje aqui com o Miro Menezes, né, diretor comercial do Grupo Avatim, né, da Avatim, e te vejo numa próxima, seja comigo ou com qualquer outra pessoa que vai conduzir uma boa conversa com bons convidados aqui no Spendcast. Até a próxima!